Olá pessoal, beleza? Vamos continuar aqui agora com os vídeos de mecânica dos fluidos, né? Hoje eu vou falar sobre transformação de sistema de coordenadas. Já falou um pouco sobre notação, né? As regras de notação. Então a gente não pode, tem que saber quando a gente está falando de um sistema e quando a gente está falando de negócio de transformação de coordenadas, a gente não se perder na notação inicial com relação a como que a gente está fazendo a transformada, né? Que está representando na verdade algo em um espaço. Bom, comecei que já desenhei algumas coisas, porque eu tinha gravado esse vídeo, mas deu um pouco ruim, o áudio ficou meio ruim, vou regravar ele para vocês. Então, porque eu tenho esse espaço aqui de três eixos, né? Um espaço tridimensional, tem o x1, x2, x3, eu tenho um certo ponto P aqui que está definido, esse ponto P aqui em cima. Vou pegar aqui. Esse ponto P está em um certo local, né? Eu falei de vários vetores aqui, falei de vetor de velocidade, o vetor pode ser vorticidade também, mas a posição também é um vetor, a gente pode definir o vetor posição, né? Um deslocamento foi definido aí pelas instâncias aí que você tem x1, x2, x3, vai determinar uma posição, que é um vetor posição. Esse vetor pode ser determinado como a gente está mostrado ali, o x é igual a x1 é 1, x2 é 2, x3 é 3, e o E1, E2 e E3 a gente viu que é a base no nosso sistema de coordenadas, né? A base vetorial. A gente pode representar ele de maneira mais simplificada ainda dessa forma aqui, que está no canto, fala simplesmente que ele é um x, e xi é i, ou simplesmente xi, que a gente está falando aqui já na base inicial. Isso aqui é a base vetorial, né? É a base que a gente está falando aqui agora de inicial. Se a gente quiser mudar esse sistema de coordenadas, vamos supor que eu dou uma rotação nesse sistema de coordenadas, ele vai sair daquela posição, ele vai se tornar agora um novo sistema. E nesse meu novo sistema, o meu vetor de posição ele não vai mudar, ele fica o mesmo vetor. O meu ponto P não muda porque eu mudei o sistema de coordenadas. Mas as componentes do meu vetor de posição eles vão mudar. Ou seja, agora se eu vou ter novos vetores diretores, né, novos E1, E2, E3, esses vetores unitários, eu vou ter um novo componente, novos componentes x1, xx prime, essa vírgulazinha em cima, que é apóstrofe em português, mas a gente acho que é apóstrofe, né, mas a gente pode chamá-lo de prime, né, que é como é chamado, como a gente chama em inglês, né, esse x prime 1, x prime 2, x prime 3, que indica exatamente os componentes desse vetor nesse novo sistema de coordenadas vão mudar. E a gente quer saber como é que a gente vai relacionar esses dois, né? Como é que a gente relaciona o sistema de coordenadas inicial com o sistema de coordenadas final. Como é que a gente expressa o novo sistema de coordenadas em função do sistema de coordenadas antigo. Porque a gente está fazendo uma rotação, a gente vai mudar o sistema, a gente quer saber como é que a gente consegue reescrever esse sistema de posições. Eu vou voltar aqui nas minhas notas, porque a gente tem exatamente essa definição aí. Ó. Eu vou mostrar aqui como é que fica, por exemplo, para um novo sistema que eu vou chamar aqui de, agora no meu vetor novo, né, que é E1 prime, olha só, esse meu vetorzinho, ele vai ter três componentes, a gente sabe que ele vai estar aqui preenchido agora, com três componentes, eles vão estar em função dos meus vetores antigos, vou chamar aqui de E1, né, vai ter mais aqui agora, lá na frente vai ter um E2, tá? E aqui eu vou ter também um E3. Tá? Esses aqui são os meus vetores antigos, eu vou representar o meu vetor novo, que está com esse prime aqui em cima, em função deles. O que eu estou realmente fazendo nesse caso? Né? Vamos desenhar isso aqui de uma forma bem clara, vou até botar mais para baixo aqui. Estou pensando o seguinte, ó, tem um sisteminha assim, vou pensar que ele é bidimensional, né? Só olhar ele na direção, então, olhando paralelo, né, ao eixo do E3, eu vou ter isso aqui, essa visão, né, do E1 e o E2. Né? Eu vou botar eles aqui dessa forma, tá vendo? Esse aqui é o meu eixo E1, esse aqui é o E2. Certo? E eu tenho o meu vetor, que ele está, o meu novo E1 que está aqui, eu vou ter que determinar ele de alguma forma em função de E1 e E2 antigos. Né? Esse aqui vai ser o meu novo vetor, está representado aqui, ó, o E1, eu boto um prime aqui em cima para ele, para representar que ele é uma nova direção. Eu vou ter que achar esse componente em função dos componentes. Como é que eu faço isso aí da maneira mais prática? Né? Eu vou pensar isso aqui como uma projeção, a gente já viu isso aí em cálculo, né? Quem já fez cálculo vai se lembrar disso em cálculo ou provavelmente GAL, alguma matéria dessas, você vai fazer essa projeção aqui nesses dois eixos, né, no eixo 1 e no eixo 2. E essa projeção ela se dá dessa forma aqui. Ó. Você vai calcular que esse E1 aqui é o quê? É o E1, é, é o E1 novo, né, projetado no E1 antigo. E esse aqui também ó, é o E1 novo projetado no E2 antigo, ou seja, são as componentes que a gente tem aí, são as projeções. A própria projeção, sempre projeção ortogonal, né? A gente considera que aqui tem um ângulo de 90 graus. Isso aí vai representar para a gente. Então, os termos que entram aqui são esses termos que a gente acabou de escrever. Se pensar no primeiro termo que vai representar
o E1, o que tá na direção do E1 antigo, que está aqui em preto, vai ser o quê? Vai ser E1 novo projetado no E1 antigo. Aqui eu vou ter o quê? O E1 novo projetado no E2 antigo, e aqui eu vou ter o E1 novo projetado no E3 antigo. Se eu repito isso daí para os três sistemas de coordenadas, para as três direções do meu sistema novo, eu obtenho o E2, né? Eu vou obter as minhas soluções para o E2 prime e o E3 prime. São bem iguais essa definição aí. A gente vai projetando dentro do sistema antigo. Tá? A expressão geral, então, a expressão geral que a gente tem para isso é o seguinte: a gente vai falar que o EI, que é o novo sistema de coordenadas prime, ele é igual a um somatório. O somatório aqui ficou horrível, deixa eu voltar. É igual a um somatório de j igual a 1 até 3 de EI, que é o novo sistema de coordenadas, né? A projeção que a gente vai fazer em cima do novo sistema de coordenadas do sistema antigo. É que eu vou botar um J, né? Porque não pode usar a mesma. Vou acabar usando isso aqui várias vezes, então vai ficar com esse J aqui, ó. A gente tem esse vetor de direção EJ. Isso aqui representa, né, a nossa mudança de sistema de coordenadas. Dessa forma, eu estou saindo de um sistema antigo e indo para um sistema novo. E eu uso o I e o J, né, para representar que eles não são índices aí que estão com essa liberdade. Eles podem ser expressos para qualquer I e para qualquer J. Não é somatório nesse caso, a gente vai acabar. Para cada I, na verdade, a gente vai somar os J's, né? Mas não é a representação dele que a gente vai ter. É essa aqui, ó. A gente for reescrever ela, a gente vai falar que isso daqui, na verdade, é o que a gente chama de cossenos diretores. É só cossenos diretores. Esses cossenos diretores, a gente dá um nome para eles, né? É um tensor também, CJ. Você vê que dentro aqui, ó, esse termo aqui, ele tem IJs livres, né? Você pode ter qualquer vetor antigo, qualquer um dos três vetores novos. Se eu pegar os três vetores que estão com o prime lá em cima, o E1 prime, o E2 prime, o E3 prime, ele é uma combinação da soma de todos, né? Das projeções de todos os vetores antigos, o E1, o E2 e o E3. Então ele tem 9 termos. Você vai ter o C1, C22, C33, C12, C21, C3, C13, vai ter todos eles. Vai preencher uma matriz, né? E ele mostra qual que são os cossenos. Isso aqui representa exatamente o cosseno, né? O cosseno de alfa e j. O que é esse j aqui? É o cosseno entre o... Vou até conferir isso aqui agora. Acho que é o cosseno, para não falar a informação errada. Ele é o cosseno entre o eixo antigo, que é o I. Nesse caso aqui, ó. Aqui está até invertido, né? Então é o eixo... É isso mesmo, vai ser que é um cosseno entre o eixo antigo e o eixo novo. Vai ser representado por isso aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem como é que isso aqui fica nesse caso. Se eu representar dessa forma, vamos supor que eu pego aqui desenhar um eixo aqui pra gente, ó. Tem um eixo aqui, aí esse aqui também. Vai ser, o que eles são pra gente, né? Esse aqui é o E1. Isso aqui é o E2, tá? E aqui eu tenho um certo vetor. Esse meu vetor eu vou dar um nome para ele qualquer, mas eu vou chamar ele agora aqui, ó, o vetor U, por exemplo. Vou falar que é um vetor. Vou falar que ele é um vetor de velocidade, tá? Vou pegar ele aqui. Ó, tem um U aqui, esse vetor é um vetor velocidade, vetor U. O que eu sei desse vetor U? Ele tem duas componentes, né? Ele vai ser igual a UI, EI, né? Tá aqui representado. Ele é bidimensional nessa minha representação, simplesmente um vetor bidimensional. E o que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui agora uma mudança no sistema de coordenadas, né? Que vai ser a seguinte, ó. Vou pegar aqui a cor azul. Eu vou botar dashes para mostrar que é o novo sistema de coordenadas. Tá? O novo sistema de coordenadas é esse aqui, ó. Vai ter um para cá e o outro vai estar por aqui, assim, ó. Vai estar por aqui, beleza? E, bom, deixa eu ver se eu consigo centrar essas coisas aqui. Centrar aqui, ó. Beleza. Eu centro esse aqui também. Tá ótimo. Ficou bem melhor, né? Tá mais centrado aqui o meu sistema de coordenadas, né? E o meu verde aqui também saindo do zero. Beleza. Esses meus vetores que estão representados aqui, né? Eles vão ter uma transformação, certo? Vou mudar eles para esse formato. O azul aqui eu vou falar que ele é um E1 prime, tá certo? Ele está numa direção. Esse aqui é o E2 prime, tá vendo? Está nessa direção.
Como é que eu vou representar esse meu sistema aqui, que ele estava representado inicialmente nas direções EI, e agora eu vou ter que representar ele de alguma forma, e vai ser igual a alguma coisa, né? Um U, vou botar aqui que agora é igual a um J, o J, sei lá, aí vou botar J prime. Vai ser igual a isso aqui, né? Um J prime e um J prime. Vai ter que mudar para nessa nova formação que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso daí, né? Eu vou pensar nos meus cossenos diretores, né, que estão aqui. Olha que eu tenho meu cosseno de alfa e j, e eu vou representar os meus ângulos aqui embaixo. Eu falo, olha, eu tenho um ângulo, por exemplo, o ângulo entre o meu E1 antigo e o E1 novo, esse aqui, ó, mudou isso aqui, alfa 1, 1. O ângulo entre o meu E1 antigo e o meu E2, que é o novo, ele é esse aqui, ó, até lá no fundo. O alfa 1, 2. O ângulo entre o meu E2 antigo e o meu E1 novo, que é esse aqui azul, ele é esse, eu vim pra cá, tá vendo? É o alfa 2, 1. O meu alfa 2, 2 é esse aqui entre o E2 antigo e o E2 novo. Isso aqui é o alfa 2, 2, beleza? Se eu quiser representar qualquer que seja o meu vetor novo, vai ter que ser isso aqui, ó. O j é igual a C11U1. E aqui eu boto o j prime, né? Só para representar que ele é uma... Vou botar até nem o j, né? Vai ser U1. Ó, vai ser U1 prime. U1 prime é igual a C11U1 mais C21U2. E se eu quiser o meu U2, vai ser igual a U2 prime é igual a C12U1 mais C22U2, certo? Ou seja, isso aí representa qual que é a transformação que eu tenho, tá? entre esses dois vetores. Ou seja, se eu quiser reescrever o meu vetor, se eu tenho o meu novo sistema, né, meu novo sistema de coordenadas, eu quero saber como é que eu represento esse vetor U agora num novo sistema de coordenadas. Ele é igual a essa multiplicação do CJ, que é justamente o meu vetor, o meu tensor de transformação, multiplicado pelo meu vetor, meu vetor nas direções originais. Dessa forma eu transformei o vetor de um sistema para o outro. Esta aplicação aqui, ó, ela vai sendo aumentada para qualquer que seja o problema que a gente estiver fazendo. Ou seja, para cá, a gente está fazendo para um vetor, né? Ou seja, só C, U e J. Deixa eu escrever isso aqui para nós, de uma maneira bem clara. Se eu tiver, por exemplo, vai depender da ordem do nosso tensor. Se eu tiver uma ordem e eu vou determinar qualquer transformação que eu tenho que fazer. Transformação, deixa eu reescrever essa transformação aqui, ficou meio forte demais. E a transformação de coordenadas que eu tenho que fazer. Tá? Vou buscar aqui esses eixos aqui, ó, marcar, tem uma ordem, tem uma transformação. Se eu estiver trabalhando com um tensor que ele é de ordem zero, ou seja, ele é um escalar, tá? Trabalhando com um tensor que ele é de ordem zero, esse tensor ele é um escalar, se é a ordem zero, ou seja, na ordem zero, não interessa se eu estou trabalhando com um sistema de coordenadas antigo, um sistema de coordenadas novo, o meu tensor de ordem zero, ele não tem qualquer efeito de direção. Então, assim, não interessa, o meu escalar continua sendo a mesma coisa, independente de qual sistema que eu estou. Se eu passo para a ordem 1, estou falando de vetores. Os vetores, como a gente acabou de trabalhar aqui, ó, ordem 1. Se eu tiver um vetor, eu vou ter agora um vetor, sei lá, tá na AM, que está num novo sistema de coordenadas, ele é igual a uma transformação que eu tenho que aplicar no meu vetor antigo, certo? Se eu tiver um tensor de ordem 2, como é que é esse tensor de ordem 2? Eu começo aqui por um tensor, vou até começar pelo lado direito agora, A e J, tá? E esse tensor aí. Eu vou ter que botar duas transformações, tem que transformar com relação aos dois eixos. Como é que vai ser essa transformação? Primeiro eu coloco aqui uma transformação como a que eu já trabalhei, né? Vou botar aqui C e M, que é a transformação que a gente sabe que vai ser reduzida aqui a partir desse A, a gente vai acabar obtendo também um A prime M aqui primeiramente. A gente vai ter que ter uma outra transformação intermediária nele também, que vai ter que ser usada para contrair esse J. Ou seja, a gente tiver o C, aqui vai ser, se eu tiver um N aqui, por exemplo, vai ser um CJN. Por que isso aqui acontece? Porque eu vou ter uma contração. Ó. Olha só, se eu observar esse problema aqui primeiro, vamos lá, vamos começar por ele. Se eu observo esse problema, o que esse
essa transformação aqui ocasionou, essa transformação do C, esse tensor, né, de transformação C e M causou. O I, como a gente sabe, ele vai ser um dummy index, né, um índice aleatório que é usado para somatório. Ou seja, o que sobra mesmo nesse problema é o M. E o que sobra aqui para o final do meu vetor é o M também, ou seja, os meus vetores terminam com esse índice M. Então, por isso que o I acaba sumindo aqui. Da mesma forma para esse caso, eu tenho o IJ primeiramente no meu tensor, o J vai sumir, vai virar N, e depois o I vai sumir, vai virar M. Ou seja, esses dois eles somem e acaba virando um tensor num novo sistema de coordenadas MN, tá vendo? Isso aí vale para qualquer que seja o tensor que eu tiver. Se eu tiver um tensor de ordem 3, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou começar com A, I, J, K, aí eu vou ter o quê? CMN, então vai ser um C de K, P. Aí depois eu vou ter os outros lá de cima, C de JN, C de IM, isso aqui é igual a um tensor num novo sistema de coordenadas MNP, beleza? Isso daí é para a gente exemplificar o que é essa transformação de coordenadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que eu tinha para passar dessa parte. Deixa eu ver. Sim, né? A gente pode transformar uma transformação de sistema de coordenadas, como a gente está vendo aqui, ela pode ser transformada num sentido ou no outro, é independente, tá? Ou seja, se eu tiver um vetor, por exemplo, se eu pegar o meu vetor posição lá, novamente, que era um x de j', eu mudei ele de algo que era c e j, deixa eu voltar aqui, um c, é um somatório, né? Deixa eu botar o somatório aqui para a gente não esquecer dele também, enquanto a gente ainda está se acostumando com essas coisas. Depois isso vai ficar mais natural, tá? I igual a 1 até 3 de c e j, isso aqui é o x de i, ou seja, eu transformei do x de i para um novo sistema de coordenadas xj, é a mesma, eu posso transformar ele de volta, né? Ou mudar ele para um novo, para o sistema antigo. Esse é o x de j é igual ao somatório de igual a 1 até 3 de c, mas eu tenho que inverter o meu tensor, né? C de ji de x i, tá bom? Aí eu tenho o meu xi, agora passa a ser o prime aqui no caso. Ou seja, ele vai terminar lá no j, ou seja, se eu usei o c e j, ele está transformando num sentido, se eu uso o cji, ele transforma no outro. Mas é a mesma coisa, eu posso transformar e voltar, né, no meu sistema dessa forma. Essa ideia que dá pra gente é esse sentido, né, que fica bem claro, já até falei aqui antes, que esses cossenos diretores, a gente tem que analisar eles como essa matriz aqui de transformação, né, essa matriz de transformação, ela é um tensor, tá? Isso daqui é um vetor. Tensor, eu falo sempre tensor de segunda ordem. Então a gente tem esses termos todos. A representação desse x é como a gente já viu, x1, x2, x3 são os componentes, né, cada um na direção i1, i2 e i3. E o tensor é representado dessa forma aqui, ó, c11, c12, c13, c21, c22, c23, aí vem perdão, errei aqui, ó, c31, c32, c33. Tá? Ou seja, isso aqui são 9 componentes. 9 componentes. Isso aqui são 3 componentes apenas. Tá? Então tem essa relação. Não esquecer que a transformação representa um tensor e que o vetor representa um vetor mesmo, né? 3 componentes. Então é isso aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Até mais.